A ponte da Nanyang-Kushan, na China, com seus 164 quilômetros, até 2018 foi a maior ponte do mundo. Mas até 1985, essa posição era ocupada pelo Brasil, com a construção da ponte Presidente Costa e Silva, a ponte Rio-Niterói, com seus 13,29 quilômetros. Lendo esse livro de recordes de construções civis, eu só posso pensar que o ser humano é capaz de criar coisas incríveis, né? É que eu sou a projetista-chefe da ponte que vai ligar as cidades de Caraguatatuba e Ilhabela no litoral de São Paulo. E por isso estou procurando referências. Mas olha, eu fiquei boba com o tamanho dessas pontes. Avanços como esses são possíveis graças às análises estruturais em métodos de elementos finitos que possibilitam as análises reais do trabalho conjunto das partes de uma ponte, como as vigas, por exemplo. A viga é um elemento estrutural muito importante nas construções, sendo a de seção T uma das mais utilizadas. Por isso optamos por esse tipo de viga em nosso projeto. E para o nosso cliente entender melhor essa estrutura, eu enviei essa reportagem para ele. Dá uma olhadinha. Você sabe o que essas imagens têm em comum? Sim, todas fazem parte da estrutura de uma construção, mas eu estou falando mesmo das vigas em T. E na obra desse hotel, projetado pelo engenheiro Rangel Costa, fica bem mais fácil de visualizá-las. As vigas comuns são as chamadas vigas retangulares, e a viga T especificamente é uma viga onde a gente consegue utilizar a laje contribuindo na região comprimida da viga. As vigas T geralmente são utilizadas em construções onde eu tenho laje maciça e edificações tanto residenciais quanto comerciais. Então, sempre que eu tenho uma laje maciça, eu tenho essa possibilidade de utilizar para que ela seja configurada e concretada junto com a viga. Então, é importante que ela seja monolítica, que elas duas sejam concretadas de forma conjunta. E o cálculo das vigas em T deve ser considerado logo no início do projeto estrutural da obra, uma vez que pode contribuir para a economia dos materiais que serão utilizados na construção. A consideração diferente é no próprio cálculo. Então, ele tem que ter a forma para a viga e para a laje, ele tem as armaduras normais da viga e da laje, porém, no T o que colabora é a compressão. E quem combate, quem trabalha a compressão? O próprio concreto. Então, é uma região onde eu utilizo o concreto que eu já teria da laje, contribuindo na viga. O dimensionamento das vigas pode contar com a laje em duas situações. Quando a linha neutra da viga está localizada na mesa, com apenas parte da espessura da laje, ou quando a linha neutra se encontra na alma da viga, com a espessura da laje 100% comprimida, como é o caso do prédio que Rangel projetou. Nessa obra a gente tem lajes maciças e tem viga. Como eu tenho a situação já possível, a gente utilizou a mesa colaborante, trazendo economia para essa obra. E no fim, é sempre válido lembrar que as medidas do projeto devem ser muito bem calculadas antes de sair do papel. A consideração incorreta, seja de qualquer dimensionamento, pode gerar patologias ou até mesmo o estado limite último, que seria o rompimento das vigas. Atualmente no Brasil a gente tem inúmeros casos onde o mau dimensionamento de qualquer elemento, inclusive de viga T, tem gerado colapsos em estruturas. As vigas em T, que usaremos na obra, têm esse formato porque contam com a ajuda de lajes absorvendo as tensões de compressão. Esse trabalho em conjunto aproxima ainda mais a estrutura do comportamento real e contribui para otimizar as dimensões das vigas e áreas de armaduras. E existem duas possibilidades de trabalhar com esses elementos. Para o projeto da ponte Caraguatatuba-Ilhabela, optamos por trabalhar com vigas em T, por meio da compressão parcial da mesa colaborante. Então, definida a forma de trabalho, vamos para os cálculos. No caso da compressão parcial da mesa colaborante, a linha neutra passa por dentro da laje e temos y igual a 0,8 vezes o x, que deve ser menor ou igual à espessura da laje HF. Já a mesa totalmente comprimida é mais utilizada em lajes com pouca espessura. Nesse caso, a viga deve ser dimensionada de forma diferente, separando em dois cálculos de As, a S1 mais a S2. Os esforços internos resistentes das vigas T
Nos dois casos, são formulados por meio das equações de equilíbrio das forças normais, onde a somatória de N deve ser igual a zero, e dos momentos fletores deve ser a somatória de M igual a zero. Bom, agora eu vou para o meu escritório alinhar mais coisas do projeto e terminar os outros cálculos da ponte que vai interligar Caraguatatuba a Ilhabela. Enquanto isso, que tal você se interligar com outros cálculos desse assunto? Então, bons estudos e até mais! A ponte da Nayantcuxã, na China, com seus 164 quilômetros, até 2018 foi a maior ponte do mundo. Mas até 1985, essa posição era ocupada pelo Brasil, com a construção da ponte Presidente Costa e Silva, a ponte Rio-Niterói, com seus 13,29 quilômetros. Lendo esse livro de recordes de construções civis, eu só posso pensar que o ser humano é capaz de criar coisas incríveis, né? É que eu sou a projetista-chefe da ponte que vai ligar as cidades de Caraguatatuba e Ilhabela no litoral de São Paulo. E por isso estou procurando referências. Mas olha, eu fiquei boba com o tamanho dessas pontes. Avanços como esses são possíveis graças às análises estruturais em métodos de elementos finitos que possibilitam as análises reais do trabalho conjunto das partes de uma ponte, como as vigas, por exemplo. A viga é um elemento estrutural muito importante nas construções, sendo a de seção T uma das mais utilizadas. Por isso optamos por esse tipo de viga em nosso projeto. E para o nosso cliente entender melhor essa estrutura, eu enviei essa reportagem para ele. Dá uma olhadinha. Você sabe o que essas imagens têm em comum? Sim, todas fazem parte da estrutura de uma construção, mas eu estou falando mesmo das vigas em T. E na obra desse hotel, projetado pelo engenheiro Rangel Costa, fica bem mais fácil de visualizá-las. As vigas comuns são as chamadas vigas retangulares. E a viga T, especificamente, é uma viga onde a gente consegue utilizar a laje, contribuindo na região comprimida da viga. As vigas T geralmente são utilizadas em construções onde eu tenho laje maciça e edificações tanto residenciais quanto comerciais. Então, sempre que eu tenho uma laje maciça, eu tenho essa
essa possibilidade de utilizar para que ela seja configurada e concretada junto com a viga. Então é importante que ela seja monolítica, que elas duas sejam concretadas de forma conjunta. E o cálculo das vigas em T deve ser considerado logo no início do projeto estrutural da obra, uma vez que pode contribuir para a economia dos materiais que serão utilizados na construção. A consideração diferente é no próprio cálculo. Então ele tem que ter a forma para a viga e para a laje. Ele tem as armaduras normais da viga e da laje. Porém, no T, o que colabora é a compressão. E quem combate, quem trabalha a compressão? O próprio concreto. Então, é uma região onde eu utilizo o concreto que eu já teria da laje, contribuindo na viga. O dimensionamento das vigas pode contar com a laje em duas situações. Quando a linha neutra da viga está localizada na mesa, com apenas parte da espessura da laje, ou quando a linha neutra se encontra na alma da viga, com a espessura da laje 100% comprimida. Como é o caso do prédio que Rangel projetou. Nessa obra a gente tem lajes maciças e tem viga. Como eu tenho a situação já possível, a gente utilizou a mesa colaborante, trazendo economia para essa obra. E no fim, é sempre válido lembrar que as medidas do projeto devem ser muito bem calculadas antes de sair do papel. A consideração incorreta, seja de qualquer dimensionamento, pode gerar patologias ou até mesmo o estado limite último, que seria o rompimento das vigas. Atualmente no Brasil a gente tem inúmeros casos onde o mau dimensionamento de qualquer elemento, inclusive de viga T, tem gerado colapsos em estruturas. As vigas em T que usaremos na obra têm esse formato porque contam com a ajuda de lajes absorvendo as tensões de compressão. Esse trabalho em conjunto aproxima
aproxima ainda mais a estrutura do comportamento real e contribui para otimizar as dimensões das vigas e áreas de armaduras. E existem duas possibilidades de trabalhar com esses elementos. Para o projeto da ponte Caraguatatuba-Ilhabela, optamos por trabalhar com vigas em T, por meio da compressão parcial da mesa colaborante. Então, definida a forma de trabalho, vamos para os cálculos. No caso da compressão parcial da mesa colaborante, a linha neutra passa por dentro da laje e temos y igual a 0,8 vezes o x, que deve ser menor ou igual à espessura da laje HF. Já a mesa totalmente comprimida é mais utilizada em lajes com pouca espessura. Nesse caso, a viga deve ser dimensionada de forma diferente, separando em dois cálculos de As, a S1 mais a S2. Os esforços internos resistentes das vigas T, nos dois casos, são formulados por meio das equações de equilíbrio das forças normais, onde a somatória de N deve ser igual a zero. E dos momentos fletores deve ser a somatória de M igual a zero. Bom, agora eu vou para o meu escritório alinhar mais coisas do projeto e terminar os outros cálculos da ponte que vai interligar Caraguatatuba e Ilhabela. Enquanto isso, que tal você se interligar com outros cálculos desse assunto? Então, bons estudos e até mais!